Estamos em Atos 9, 31, e na semana passada nós meditamos sobre o desenvolvimento da igreja, como a igreja do Senhor Jesus Cristo cresce por meio da obra do Espírito Santo de Deus. A semana passada nós destacamos aquele descanso, tempo de refrigério que o Senhor deu à sua igreja. A sua igreja viveu esse momento, esse tempo de refrigério, e eu queria chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o texto continua nos mostrando que nesse período de refrigério a igreja viveu uma espécie de crescimento, ela viveu uma espécie de novo tempo, novo momento na sua história. E nesse novo tempo da sua história, ela conseguiu encontrar paz para desenvolver o seu trabalho. Nós lemos na semana passada de que a igreja começou em Jerusalém no início da perseguição e se espalhou por toda a região da Judéia e da Samaria. E agora a igreja não é mais apenas um grupo de pessoas reunidos em Jerusalém, mas espalhados por toda aquela região da Palestina, espalhados por toda aquela igreja estava o povo de Deus. E aconteceram alguns fenômenos, alguns eventos aconteceram históricos. Quando a igreja surge, o líder da igreja ainda é, o líder da Judéia ainda é Pôncio Pilatos, aquele mesmo líder que lavou as mãos lá para Jesus, para a morte de Jesus. Aquele mesmo líder, Pôncio Pilatos, era o líder que estava à frente da Judéia. Naquela época, o sumo sacerdote era o mesmo sumo sacerdote que tinha sido responsável pela condenação de Jesus Cristo. Mas agora, nesse momento, nesse espaço que Lucas nos diz, há uma mudança de governo. O Império Romano muda e muda governante, e Pôncio Pilatos sai do poder e Vitélio assume o poder. E segundo Flávio Joséfo, Vitélio era um governante ordeiro, um homem organizado, um homem sério nos seus negócios, um homem que não deixava as coisas correrem livremente, mas que botava ordem na casa. E o fato dele vir e botar ordem na casa fez com que ele interferisse também no sumo sacerdócio, que naquela época era puramente político, removendo Caifás do poder. E então agora, com o novo sumo sacerdote, com o novo governante da Judéia, a igreja encontra um novo tempo, um tempo de paz. E nós, nesse tempo de paz, Lucas destaca para cada um de nós o fato de que a igreja continua a crescer, ela continua a experimentar um espaço de crescimento. Quando nós lemos, às vezes nós não temos noção, mas a ideia aqui é que em todos os lugares onde a igreja estava, em todos eles havia crescimento. Meus irmãos, a igreja de Cristo está sempre crescendo, se desenvolvendo e se espalhando em todos os lugares. A igreja foi espalhada durante o período de perseguição, mas agora nesse tempo de paz ela se multiplica nos lugares onde ela foi espalhada. Agora a igreja está vendo novas pessoas a cada dia fazendo parte da sua comunidade. A igreja está experimentando da vida que o Senhor Jesus concede a ela. Aliás, tem uma música antiga que nós costumamos cantar, uma música do cantor cristão, acho que está um pouquinho de tempo que a gente não canta, que ela diz bem assim: vem visita tua igreja, Salvador, sem tua graça ficará aí sem vigor. Vivifica ó Senhor, vivifica.
ó Senhor. Eu acho que é a primeira vez que nós cantamos desde que eu cheguei aqui, mas a igreja não esqueceu. Quando o Senhor visita a sua obra com poder, nós vemos a casa de Deus se multiplicar, a igreja se desenvolver, a igreja crescer. Por isso nós devemos cantar mais essa música, clamar mais pela visita do Senhor, a visita presente, permanente do Senhor Jesus Cristo na vida dos crentes, fazia com que os crentes se multiplicassem, porque a presença de Jesus é a presença de vida. Jesus nos chamou a vivermos uma nova vida, uma vida plena, uma vida intensa, uma vida cheia da graça e da presença dele, cheia do seu poder e do seu Espírito. Nós fomos chamados a uma vida que gera vida, meus irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando a igreja está nos caminhos do Senhor, ela experimenta da vida do Senhor e a vida é insistente. Eu vinha para aqui, para o nosso culto hoje pela manhã, e eu vinha subindo ali a ladeira da montanha, porque a contorno estava fechada, e eu vinha olhando aqueles paredões que são antigos, aqueles paredões de pedra, todos cercados, e aquele matinho insiste em sair, e a prefeitura tem um trabalho enorme para tirar aquilo, mas insiste em sair, porque a vida insiste em prosperar, em se multiplicar, e o Senhor da igreja é o Senhor da vida, e a igreja do Senhor é viva. A igreja do Senhor Jesus Cristo é viva e por isso ela insiste em se multiplicar. Por mais que houvesse perseguições, elas não puderam impedir o crescimento da igreja. As perseguições nunca foram o nosso problema. O nosso problema é quando nós nos acomodamos a este mundo. O nosso problema é quando nós deixamos de confiar naquele que dá o crescimento da igreja e passamos a confiar nas nossas metodologias. Nós estamos vendo aqui o evangelista Filipe narrando o crescimento da igreja. A igreja não crescia porque tinha uma grande estratégia de marketing. A igreja não crescia porque ela tinha gestores de primeira e uma administração fabulosa. A igreja não crescia porque ela fazia um serviço social relevante para o povo. Ainda que todas essas coisas tenham valor, não são elas que fazem a igreja crescer. É a presença do Senhor, a palavra do Senhor, é a vida transformada pelo Senhor que faz a igreja crescer. A igreja de Cristo cresce porque Cristo é o Senhor da sua igreja. A igreja de Jerusalém, que agora é a igreja de toda a Judeia, está crescendo, vivendo um tempo novo, vivendo um tempo de renovo, vivendo um tempo de multiplicação. E nós nos perguntamos o que é que está acontecendo para que a igreja viva esse tempo de multiplicação. Até aqui nós recebemos informações do sofrimento, da perseguição, das fugas. Nós recebemos a informação de que Deus fez um milagre mudando uma pessoa. Mas o que é que acontece? Que aquela igreja se tornou tão atrativa, que aquele povo se tornou tão atrativo. Como eu disse, não eram as ideias e as estruturas, não dizia respeito àquilo que eles estavam planejando, projetando, não dizia respeito à organização física, mas dizia respeito à ação de Deus na vida dos crentes. A primeira informação que nós recebemos é que a igreja estava vivendo um tempo de multiplicação, crescimento numérico. E nós precisamos entender que o crescimento numérico faz parte. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com missões e de acompanhar vários trabalhos missionários. Começa pequeno, começa com pouca gente. Mas não tem lugar onde o evangelho seja semeado com coragem, com verdade, com integridade, que ele não prospere e não cresça. Não há cidade que seja difícil para o evangelho alcançar. Não há povo que seja difícil para ser alcançado pelo evangelho. O que muitas vezes acontece é que nós vamos pregar o evangelho, mas não fazemos isso da maneira como o Senhor nos ensina. O que muitas vezes acontece é que nós estamos tão dentro de nós mesmos que nós perdemos de vista quem é o dono da obra. Nós perdemos de vista quem dá as direções da obra. Nós perdemos de vista quem manda na obra. E isso não acontecia ali naquela igreja que agora é a igreja da Palestina. Eles viviam no temor do Senhor.
Deus era o Senhor da igreja, Deus era o Senhor da obra, e eles tinham muita clareza disso. Então havia um crescimento numérico, mas havia também um crescimento espiritual em cada uma daquelas pessoas. O crescimento numérico não era o objetivo, era o resultado do crescimento espiritual daquelas pessoas. Assim como vida gera vida, crente também gera crente. Você chega ao Evangelho, você ouve a palavra de Deus, você é tocado pela palavra de Deus, você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e agora você passa a ter uma vida diferente. Você passa a viver no temor do Senhor. Antes você fazia o que dava na sua cabeça, agora você consulta a Deus o que deve fazer. Essa tem sido a sua caminhada, meu irmão? Essa tem sido a sua caminhada, minha irmã? Você tem confiado ao Senhor os seus projetos para que Ele os estabeleça? Essa tem sido a caminhada da igreja ali na Palestina. Eles viviam no temor do Senhor, e quando nós vivemos no temor do Senhor, nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que o Senhor nos orienta a fazermos. Às vezes nós temos a bênção de que aquilo que nós queremos casa com aquilo que o Senhor nos orienta, mas muitas vezes Ele nos orienta a fazermos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós encontramos isso, por exemplo, quando Deus manda Zacarias ir a Saulo. Quando Deus manda Ananias ir a Saulo. E aí ele chega e diz assim: mas Senhor, o Senhor sabe quem é ele? O Senhor o conhece? O Senhor sabe que ele veio aqui para Damasco para perseguir a gente? O Senhor sabe quais são as razões dele estar aqui? Mas, meus irmãos, quando Deus manda, aí ele vai. Quando Deus ordena, aí ele vai. A vontade do servo do Senhor se submete ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E me desculpem, quantas vezes isso é uma grande mentira. Nós queremos um Salvador, mas nós queremos ser senhores de nós mesmos. Nós não queremos um Senhor, nós não queremos alguém que diga o que nós podemos ou devemos fazer. Nós queremos ser donos de nossa própria cabeça, e muito do nosso sofrimento, muito do nosso andar para trás, muitas das nossas decepções são frutos daquilo que nós escolhemos sem ter em vista aquilo que o Senhor nos orienta. Mas quando nós seguimos debaixo do temor do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, é perceptível. As pessoas veem, elas enxergam. Olha, Marcos andava de um jeito, mas tem alguma coisa acontecendo com Marcos. Tem alguma coisa mudando na vida do Geiel. E aí algumas pessoas que têm mais intimidade começam a se aproximar para saber o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com aquela pessoa que antes vivia e tinha objetivos, e agora parece que os seus objetivos todos mudaram. Meus irmãos, durante o seminário, eu estudei ao final do meu curso a vida de D.L. Moody, e é interessante a história do D.L. Moody. Porque Moody, ele na sua infância, o seu pai morreu, e ele passou muitas necessidades. Ele disse que viu em sua mãe em dias, envelhecer como que por anos, porque a sua mãe trabalhava dia e noite para botar comida dentro de casa. E ele, como um dos filhos mais velhos, ali ainda garotinho, viu o sofrimento da sua mãe e a miséria da sua família depois da morte do pai. E ele narra no seu diário pessoal que o objetivo dele era se tornar um milionário. Mais do que isso, ele queria se vingar dos homens que tomaram tudo que o seu pai tinha depois da morte do pai. E ele cresceu querendo ser um milionário para destruir os homens que tomaram os bens do seu pai depois da morte do pai. E ele perseguiu esse objetivo com todo o empenho. Surgiu a oportunidade no oeste, porque o comércio estava indo para o oeste dos Estados Unidos. O velho faroeste, né, que a gente conhece. Vai para o oeste está dando certo, está avançando. E ele, como um empreendedor e alguém que queria enriquecer, ele correu para o oeste. E ele conseguiu começar a juntar muito dinheiro, se tornar um comerciante muito próspero, até o dia em que ele se converteu. E quando ele se converteu, o Senhor falou ao coração dele,
que o Senhor não tinha o chamado para ser um milionário, mas tinha chamado ele para ser um missionário. E aquele homem que perseguia a riqueza, agora pega tudo que tem e investe na obra de Deus. E volta a estaca zero. Meu irmão, se você olha uma pessoa fazer isso, você certamente ia dizer, é um doido, está dando dinheiro para aproveitadores. Mas Moody sabia quem estava mandando ele fazer aquilo e por que estava mandando. E Moody fez o que o Senhor mandou. No final da história de Moody, a gente pode falar que ele foi um evangelista que impactou 2 continentes. Nós podemos dizer que Deus usou a vida de Moody de maneira extraordinária. Deus deu a Moody a oportunidade de comprar as terras dos homens que tiraram tudo do seu pai. Mas ele não fez isso para vingança, mas para criar um instituto para treinar e formar missionários, para a glória de Deus. Deus quer dar uma nova visão para nós. Deus quer nos dar um novo direcionamento. Deus quer que nós tenhamos novos projetos, novos objetivos. Deus quer que nós olhemos para os campos que estão brancos. Deus quer que nós paremos de olhar para nós mesmos e olhemos com os olhos dele. Nos lugares onde muitas vezes os nossos olhos não enxergam nada, o Senhor tem muita coisa a nos mostrar. O Senhor quer que nós entendamos que Ele está conosco em todo o tempo. Ele quer que nós andemos debaixo da sua direção, porque a sua direção é segura. Ele quer que nós busquemos uma vida conforme a sua vontade, porque quando nós vivemos conforme a vontade de Deus, nós encontramos sentido para a nossa vida. Há um tempo atrás eu aconselhava uma pessoa, e ela conversava comigo e contava da sua história, de uma família muito abastada, com muito dinheiro, mas a sua vida não fazia sentido, deu tudo certo na vida, mas não fazia sentido. E ela conversava comigo, ela dizia, pastor, parece que tudo que eu faço é para acumular dinheiro. Eu me sinto mal de falar isso, porque a maioria das pessoas lutam muito para conseguir dar certo, mas parece que o que eu toco vira ouro, e isso se tornou uma maldição na minha vida. Porque a minha vida é só isso, e isso não faz nenhum sentido para mim. É aquele grito daquela moça de desespero, é o grito de alguém que descobriu que aquilo que a maioria das pessoas correm atrás a vida inteira não pode satisfazer o interior. E a minha conversa com ela foi, você quer que tudo na sua vida faça sentido? Tem uma maneira. Você precisa deixar tudo nas mãos de Jesus. E você precisa pedir que Jesus direcione a sua vida. Vai fazer tudo sentido. Porque as riquezas que Deus coloca na sua mão, elas são para que você abençoe outras pessoas. As oportunidades que Deus te dá são para serem usadas para que outras pessoas sejam abençoadas. O verdadeiro tesouro que nós juntamos, nós não guardamos nessa terra, porque dessa terra nós iremos embora. A vida parece longa. Quem está ali no começo da trajetória parece que a vida é grande e longa. Mas quem já está no final do caminho sabe que foi mais rápido do que ele gostaria. Só que existe uma eternidade depois disso. E por isso Jesus, contando uma história, vai falar sobre um homem que passou a sua vida inteira a juntar riquezas. Ao final da sua vida, ele finalmente tinha conseguido todo o sucesso que ele esperava. E aí ele disse para si mesmo, alma, tens em depósito bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. Em outras palavras, agora é só gastar e aproveitar. Aquele homem não sabia, mas aquele era o último dia dele. E Jesus disse que aquele era o último dia. Porque aquele homem ouviu, louco, hoje mesmo
pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O livro de Provérbios nos diz que há um grande mal sobre a terra, um homem que muito ajunta e prepara, e deixa para que outro venha consumir. Em outras palavras, a vida inteira correndo atrás do vento, e não vai poder aproveitar daquilo. Quando nós andamos longe do temor do Senhor, quando nós andamos em busca dos nossos próprios propósitos, meus irmãos, nós vivemos uma vida medíocre espiritual. Mas quando o Senhor é a fonte da nossa vida, quando Ele é o nosso tesouro maior, quando, como o salmista, nós podemos dizer: eu não tenho nenhum outro bem além do Senhor, então a nossa vida faz sentido, e a nossa vida se torna uma vida que contagia outras vidas, outras pessoas são estimuladas à vida cristã, e essa é uma característica daquele povo, daquela igreja. Eles tinham sido perseguidos, mas eles não abriram mão de viver conforme a palavra de Deus. Eles tinham perdido muita coisa, mas eles não perderam a fé em Cristo Jesus. Eles tinham passado por momentos terríveis, mas eles continuavam vivendo debaixo do senhorio, da direção e da orientação do Senhor Jesus. Então eles se tornaram contagiantes. A vida deles atraía outras pessoas. Pessoas que queriam que suas vidas fizessem sentido, os procuravam. Mas, meu irmão, Lucas termina essa história nos chamando a atenção para o fato de que havia uma manifestação sobrenatural de Deus na vida daquelas pessoas. Tudo o que acontecia ali, todo aquele movimento, aquela vida que gerava vida e que se multiplicava em novos crentes, aquilo ali era fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus está falando com os seus discípulos no livro de Lucas, no capítulo 24, Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: esperem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus, já em Atos dos Apóstolos, aparece aos seus discípulos, em Atos 1:8, suas últimas palavras são: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. O Espírito Santo desceu, e desceu com poder sobre a igreja, e sob o poder do Espírito Santo de Deus, a igreja viveu o Evangelho de Cristo Jesus. Sobre o Espírito Santo de Deus e o seu poder, pessoas foram transformadas. Saulo, que odiava a igreja, experimentou transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele passou a viver uma nova vida. Ele passou a pregar aquilo que ele queria destruir, porque o Espírito Santo de Deus é o poder que guia a igreja e o povo de Deus a uma nova caminhada. Ele está dentro da vida de cada um dos crentes. Ele nos sela no dia em que nós cremos no Senhor, conforme a palavra de Deus nos promete. O Espírito Santo de Deus estava presente na vida da igreja, nos momentos difíceis, para trazer consolo. Essa palavra que aparece aqui para consolo, ela é muito interessante, porque essa palavra consolo, ela funciona como consolo, ela pode ser traduzida como conforto, ela pode ser traduzida como encorajamento. Para toda e qualquer situação, o Espírito Santo de Deus estava presente, agindo na igreja do Senhor. Eles experimentaram do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando mandaram Pedro se calar, ele não podia se calar, porque agora ele era testemunha. Às vezes nós chegamos no nosso trabalho e nós nos omitimos, nós nos calamos. Nós chegamos no nosso trabalho e nós vemos pessoas defendendo ideologias que são contrárias à palavra de Deus, e nós nos omitimos. Talvez esteja faltando, meu irmão, se encher do Espírito Santo de Deus. Talvez esteja faltando, meu irmão, viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. As pessoas não precisam gostar de você, mas elas precisam perceber que Deus vive em você, cheios do Espírito Santo. Essa era a realidade daquela igreja. Cheios do Espírito Santo, eles tinham uma vida consolada pelo Senhor. Pessoas foram presas, pessoas foram arrasadas, pessoas estavam destruídas, mas o consolo do Espírito estava presente naquele momento de dor e sofrimento. Naquele tempo de angústia, o Senhor estava confortando o coração deles.
Diante da perseguição, o Senhor estava confortando o coração deles. Mas esse conforto no coração serve de encorajamento para continuar a obra, continuar a missão. Quantas vezes nós pensamos em parar e o Senhor está ali falando conosco: continue, não pare não. Não fique pelo caminho. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso inimigo, o diabo, sabe que se nós continuarmos, nós vamos vencer. Ele sabe que se nós continuarmos e não retrocedermos, se nós resistirmos firmes na fé, ele vai precisar correr. Então ele tenta nos desencorajar, mas o Espírito Santo de Deus está na sua igreja para encorajá-la a continuar a obra. Muitas vezes a gente ouve gente dizendo assim: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai avançar, não tem condição. Meu irmão, não ouça a voz dos homens, não ouça a voz do diabo, ouça a voz de Deus. Se Ele mandou fazer, vá e faça. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor manda, nós encontramos vitória da parte do Senhor. O Espírito Santo é muito importante. O Espírito Santo habita o coração de cada um daqueles que creram em Cristo Jesus. É o Espírito Santo quem promove o arrependimento verdadeiro. Se você está ouvindo a palavra de Deus e ela está falando contigo, é porque o Espírito Santo de Deus está operando em você. Sem o Espírito Santo de Deus é impossível haver conversão, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos mostra a realidade espiritual para a qual os nossos olhos estão fechados. É o Espírito Santo que chama a nossa atenção e que nos incomoda por vezes quando nós queremos nos acomodar ao pecado. Você sabe que é errado, você sabe que não deve continuar lá, você sabe que não deve fazer. É o Espírito Santo que fica ali dizendo: é errado, você não deve, não faça, porque Ele está habitando dentro de nós, e Ele fala conosco, e Ele é vivo e poderoso. O Espírito Santo nos convence do pecado, Ele nos convence da condenação divina. O Espírito Santo faz com que nós acreditemos na palavra de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos acreditar na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo também nos dá poder para vivermos coisas extraordinárias. Nós não vemos aqui nesse relato de Lucas agora nada semelhante ao que ele falou sobre a ação do Espírito Santo nos primeiros momentos. Quando o Espírito Santo de Deus desce, há um barulho. E aquele barulho estratégico atrai as pessoas. Depois, o Espírito Santo mais uma vez se manifesta, e coisas sobrenaturais acontecem no meio do povo de Deus. Mas agora Lucas está dizendo apenas o seguinte: tem gente se convertendo, tem gente entrando na igreja, tem gente se tornando parte da igreja. Não tem coisas acontecendo aqui miraculosas. Lá na frente vai aparecer de novo. Mas nesse momento, o grande milagre que está acontecendo não é visto pelos olhos, é sentido na alma. O grande milagre que está acontecendo aqui é gente que estava caminhando para o inferno, está sendo transformada por Deus para viver uma nova vida com o Senhor. O grande milagre que está acontecendo aqui agora é a conversão, é a coisa mais impossível de acontecer, é o coração mau, maligno e morto do ser humano encontrar vida, vida nova, vida abundante, vida que transforma, vida que regenera, vida que nos faz olharmos para o mundo com outro olhar. A coisa mais extraordinária está acontecendo. Deus está tirando vida de um lugar que estava morto. Essa é a obra do nosso Deus. Meus irmãos, o crescimento da igreja não é obra dos homens. Os homens podem fazer grandes empreendimentos, mas é Deus quem dá o crescimento ao seu povo. Nós somos dependentes do Senhor para tudo. Jesus já tinha advertido os seus discípulos sobre isso: sem mim vocês nada podem fazer. Às vezes nós perdemos de vista isso. O desenvolvimento e o crescimento da igreja se dá por uma obra extraordinária de Deus no nosso meio. E qual é a missão nossa como povo de Deus dentro dessa situação toda que nos é apresentada? Em Atos dos Apóstolos, tem algumas coisas que são nossas e que nós precisamos fazer. Nós precisamos, como Jesus disse aos seus discípulos, buscar revestimento de poder do alto. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo bem assim: olha,
Pede a Deus para te encher do Espírito. Você deve pedir, porque você deve pedir tudo a Deus. Mas a Bíblia manda você se encher do Espírito. E você vai fazer isso lendo a palavra de Deus. Sabe, naquele dia que você levanta, você tem tantas coisas para fazer. E aí Deus vai ficando de lado. E acontece um dia, acontece dois, e daqui a pouco você só se lembra da palavra de Deus no domingo. Meu irmão, se você pegar uma brasa e colocar ela fora do braseiro, pode olhar, questão de tempo, ela começa a se apagar. Eu e você precisamos estar perto dessa palavra viva, a Bíblia sagrada. Isso precisa ser um exercício diário, leitura da palavra de Deus. Não devemos deixar que outras coisas nos tirem da leitura da palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, leitura da palavra de Deus. Oração. Ah, Senhor, estou tão cansado. Às vezes a gente fica cansado. Eu sei que muitas vezes a vida tem uma correria extrema. Mas nós não podemos abrir mão da nossa vida de oração por causa da correria desta vida, porque essa vida e sua correria passam. São distrações lançadas sobre nós, para que nós percamos o caminho. Mas eu e você precisamos nos dedicar, como os apóstolos, a gente precisa entender que há coisas que são boas e necessárias, mas elas não podem nos tirar da palavra e da oração. Elas não podem nos tirar do braseiro, da comunhão com Deus, do alimento diário. Nós precisamos comer o pão da vida e ele nos é apresentado aqui. Assim como é importante comer para que você não tenha uma doença, você precisa se alimentar da palavra de Deus para ter vida. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, disciplina espiritual. Vivemos um tempo que as pessoas não querem saber de disciplina espiritual, elas não querem saber de disciplina, elas não querem saber de se comprometer com nada, mas o Senhor nos chamou para um compromisso com Ele. Vida espiritual, disciplina espiritual. Aquele povo tinha muito mais dificuldade do que nós temos, mas eles não abriam mão de estar na presença do Senhor. Alguns historiadores contam que John Wesley, por vezes, orava tanto que ele dormia ajoelhado na sua cama. A história da igreja narra que quando Tiago, irmão do Senhor, foi morto, o seu joelho estava deformado, porque Tiago não se ajoelhava num chãozinho macio e bonito como esse nosso, não. Mas era um homem que tinha vida de oração. A palavra de Deus nos mostra que nos momentos mais difíceis a igreja estava orando. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. A gente vai chegar lá no texto. Perseguição volta, sofrimento volta, e aí o texto diz: mas da parte da igreja havia oração incessante. E o recado do Senhor para a nossa vida continua: orai sem cessar. Está em comunhão, está conectado, está ligado ao Senhor da obra. Quando nós vivemos a verdade que Deus nos chama a vivermos, nós experimentamos o extraordinário que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas nós precisamos aprender a obedecer. Enquanto nós não aprendermos a obedecer, nós passaremos por muitas situações que nos encaminharão à dependência de Deus. Tem pessoas que precisam de problemas na vida para vir para a igreja. E meu irmão, Deus te ama tanto que Ele vai encher a sua vida de problema até você aprender a buscá-lo sem precisar de problema. Deus quer nos transformar, tem gente que precisa. Eu me lembro de um irmão que certa feita foi na igreja pedir para eu orar por ele, que ele precisava de trabalho. E aí oramos por ele, Deus abençoou, conseguiu o trabalho, desapareceu. Tempo sem aparecer na igreja. Determinado dia o abençoado aparece na igreja. E aparece na igreja para pedir oração, porque o que é que aconteceu? Rapaz, parece que vocês sabem, né? Meu irmão, se o trabalho vai te tirar de Deus, Deus vai te tirar do trabalho. Cuidado.
Cuidado com aquilo que você usa como justificativa para deixar o Senhor. Cuidado. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu me lembro de um pastor que falou de um irmão que era muito dedicado à igreja. E Deus foi dando alguma prosperidade àquele irmão. E as prosperidades são bênçãos. E aí ele comprou uma casa de veraneio. Deus continuou abençoando, ele comprou um carrinho bom. E de repente ele já não podia ir para a igreja, porque ele tinha que cuidar da casa de veraneio, já que ele trabalhava a semana inteira. O pastor conversou com ele algumas vezes, ele disse: não, pastor, eu vou, é porque a casa está me dando muito trabalho. Um dia esse irmão estava indo para a casa de veraneio, sofreu um acidente, perda total no carro, quase morre. O pastor disse que quando chegou no hospital para visitá-lo, lá no hospital, todo enfaixado, ele fez bem assim: pastor, Deus tirou o carro para não tirar a minha vida. Meu irmão, eu não quero que você tenha medo, porque esse não é o propósito. Nós lemos aqui no início um texto que fala sobre voluntariedade, sobre dar ofertas voluntariamente, porque a adoração a Deus é um ato voluntário. Deus não vai te obrigar a buscá-lo, mas Deus vai permitir situações na sua vida para que você aprenda a depender dEle. E como é bom quando a gente é inteligente, porque a gente sofre só uma vez. Como é bom quando a gente é sábio, porque a gente vê o sofrimento e sequer sofre. O sábio vê o mal e se desvia dele, mas o tolo, infelizmente, precisa sofrer o dano maior. Que Deus possa nos dar sabedoria, sabedoria para que a gente deseje a sua presença e busque a sua presença, sabedoria para que a gente ande no temor do Senhor, sabedoria para que não sejam os problemas a nos aproximar do Senhor, mas o nosso coração cheio de gratidão, porque Ele está presente, nos trazendo conforto, nos trazendo amor, nos trazendo amparo, nos dando encorajamento nos dias difíceis. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações,